Evangelho, terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 8º capítulo do Evangelho de São João. Logo após o diálogo entre Jesus e a pecadora, surpreendida em adultério, que foi levada até os pés de Jesus, ontem a liturgia nos entregou uma página muito comovente e tocante a respeito do poder de Deus na nossa vida. Que mal nós temeremos nesse mundo? De que coisa teremos medo na nossa vida quando nosso Senhor conduz a nossa história e é grande sobre todas as coisas e momentos da nossa vida? Quem poderia imaginar que aqueles que desejavam a morte daquela mulher iriam arrastá-la até o lugar da vida? Quem disse que aqueles que a levaram à grande dor e angústia do conhecimento da desilusão de um amor sobre o qual ela apoiou a sua inteira vida, iriam terminar por levá-la até o homem que a amou de forma única e que lhe revelou o grande amor de sua vida, de agora em diante? Quem poderia imaginar? Tem horas que os problemas na nossa vida nos submergem de uma forma tão intensa e voraz que pode vir a impressão de que Deus nos abandonou ou de que não há mais uma esperança. Não vos impressioneis com o rugido do leão, porque o Senhor que cuida da nossa vida é o Senhor que fez o céu e a terra. Ainda que a fúria rugidora do leão se levante e se faça sentir, é nosso Senhor quem comanda a história. A nossa vida está em suas mãos. E antes que tudo aquilo começasse, ele já tinha se levantado em meio à oração, em meio à intimidade com o Pai e caminhado na direção dela, para encontrá-la naquela manhã, para estar no lugar onde deveria estar para dar-lhe a vida. Lembra que nós falávamos no domingo que Jesus nunca chega atrasado, chega sempre em tempo, mas que aquela experiência que as irmãs de Lázaro provaram, que muitas vezes nós provamos também, nos dá a impressão de que Jesus chegou atrasado, para o encontro. Afinal, morreu, não tem mais o que fazer. Tola essa percepção, porque o nosso Senhor, que está sobre todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, também é o Senhor do tempo e da história.
Assim como a fúria rugidora do leão infernal não é capaz de nos submeter, porque a nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, também o tempo e a história está nas mãos do Senhor. E aquele momento tão difícil atravessado por Lázaro foi para conhecer a grandeza da misericórdia de Cristo e do amor do Senhor por ele. De amigo a Senhor, de Senhor a Senhor da vida, ou a minha vida. A gradação no conhecimento e nessa experiência de Deus. Meu amigo que se faz próximo, meu Senhor que tem em suas mãos a minha história, o tempo, minha vida, pois eu vivo em seu nome e pelo seu nome. E falávamos então que o Senhor chega sempre em tempo, quando eu apresentei para vocês aquele paralelo. Lázaro morreu uma segunda vez, mas quando ele caminhou para a morte, a segunda vez que ele morreu, né? Ele pode dizer que ele morreu 2 vezes, ele já caminhou levando consigo o testemunho de que o seu Senhor o chamou da morte à vida. Ele caminhou levando consigo o testemunho de que o seu Senhor triunfou sobre suas dores. E não só isso, ele caminhou levando consigo o testemunho de que seu Senhor ressuscitou. E falávamos então, nós caminhamos no tempo da nossa história já com os mesmos atributos que Lázaro teve na hora que caminhou para a sua morte. Pois também nós vimos o Senhor nos ressuscitar em tantos momentos de morte pelo sacramento. Também vimos o Senhor ser por nós esperança e presença. Professamos, conhecemos a sua amizade, professamos o seu nome e dele recebemos a vida. E vemos e vemos que o Senhor da vida triunfa sobre a morte e está vivo no meio de nós, a cada missa que celebramos. Mas por que toda essa recapitulação, Padre Fábio? Para olharmos o Evangelho de hoje dentro do itinerário dessa semana, que é a semana que nos fala da passagem da morte à vida. A semana que nos chama, em muitas realidades do nosso Brasil, a alegria de renovarmos o sacramento da confissão. Em centenas de milhares de paróquias do nosso Brasil, especialmente, nós estamos fazendo o mutirão das confissões. Essa é a semana que muitas foranias, ou decanatos, ou regiões pastorais, os padres estão peregrinando de paróquia em paróquia. Por isso, se você por acaso não conseguiu, no dia em que os padres se reuniram para o mutirão na sua paróquia, participar das confissões, não deixe de participar. Pega o carro, pede uma carona, muda o itinerário um dia e vai naquela paróquia mais próxima da sua casa, onde os nossos irmãos estarão reunidos ali para ouvir a confissão do povo de Deus. Vai lá. Oferece isso como aquele sacrifício de Quaresma que está faltando, como aquele último ato de amor nessa preparação da Páscoa do Senhor. É ali, vamos lá. Não vamos deixar passar essa oportunidade, porque o Senhor está nos dando essa graça para agora. É hora de vivermos exatamente essa verdade que estamos comentando e partilhando nesses últimos dias. O Papa São Leão Magno escreve assim no seu 10º sermão, na preparação da Quaresma: se Deus é amor, a caridade não deve ter fim, porque a grandeza de Deus, ela não tem limite por nós. Para praticar o bem da caridade, amados filhos, todo o tempo é próprio, inclusive a volta do trabalho, inclusive aquele finalzinho de dia mais agitado. Contudo, esses dias da Quaresma, a isso nos exortam de maneira especial a tudo dispormos pela caridade. Se desejamos celebrar a Páscoa do Senhor com o Espírito e o corpo santificados, então eu vos digo, esforcemo-nos o máximo possível para adquirir essa virtude que contém em si todas as outras e cobre uma multidão de pecados, ou seja, para adquirirmos a caridade. E a forma pela qual somos chamados a adquirir a caridade é mergulhando na caridade
que o Senhor oferece por nós. Da sua misericórdia, encontramos as fontes da misericórdia para sermos misericordiosos por nossos irmãos e irmãs. Vocês observaram o Evangelho de hoje? A delicadeza com a qual Jesus mais uma vez chama os fariseus à conversão. A gente tem essa tendência a acreditar que Jesus está sempre dando carão, né? Como se na Escritura ele não fizesse outra coisa a não ser dar carão nos fariseus. Não, não é verdade. O Senhor diz uma palavra extremamente dura a eles. Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Meu irmão, minha irmã, isso daqui é de fazer vir um frio na barriga, de gelar a espinha. Morrereis no vosso pecado. Isso significa a morte eterna. Jesus está declarando para eles, não é um outro, não é uma pessoa que talvez esteja com eles atravessados na garganta e querendo fazer um ato de justiça pelas próprias mãos, diz uma coisa do tipo, ou alguém que em pecado tenta estabelecer um juízo definitivo sobre a outra pessoa, mas é o próprio Senhor que declara, e não declara aqui de maneira sumária, mas declara em um tom de forte e severa advertência. Jesus não mede as palavras na hora de declarar a verdade, porque ele sabe que se o homem, como nós também já estamos sabendo ao longo das nossas meditações, não enfrenta a sua própria verdade, não consegue conhecer a vida, não consegue entregar-se nas mãos do Senhor, não consegue, olha lá, a samaritana na beira do poço, não consegue mergulhar na profundidade, entrar na profundidade do amor de Deus e dessa forma não irá se tornar um rio de água viva. E Jesus fala de maneira muito clara e direta com eles, mas olha o que acontece no final do texto. Por isso, Jesus continuou, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, olha, quando tiveres elevado o Filho do Homem, ou seja, quando o vosso pecado for ainda maior e mais grave do que esse, de agora ter diante de vós a verdade e não aceitá-la, não nos esqueçamos aqui do cego que foi curado por Jesus. Os fariseus tentaram persuadi-lo a não dizer a verdade sobre quem ele havia curado. E depois que ele insistiu, tentaram então, mais uma vez, fazer com que ele não acreditasse em Jesus. Olha que grave isso. Eles estavam diante de uma evidência anunciada pela lei e pelos profetas e não queriam reconhecer. Então aqui existe uma intencionalidade em não aceitar Jesus. Isso é muito sério. Mas Jesus diz para eles, se assim for, morrereis nos vossos pecados. E não para por aí, vai dizer, há de chegar um momento pior do que esse, quando vocês irão elevar o Filho do Homem sobre a cruz. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis de maneira inequívoca que eu sou. E usa aqui a afirmação que Moisés recebeu do próprio Deus, que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. E aí vem agora a palavra conclusiva do Evangelho de João. Enquanto Jesus falava, muitos acreditaram nele. Vê, meus irmãos, a esperança presente. Vê, meus irmãos, como o Senhor é bom e misericordioso. Diante de tamanha vilania e crueldade, o Senhor fala uma e outra vez. O Senhor anuncia as páginas da história que os esperam e concede a eles um sinal de esperança. Mas que sinal de esperança, Padre Fábio? O fato de que muitos ali, ouvindo, se converteram. João não fala quem são esses muitos, diz apenas muitos. Podem ser aqueles da multidão, pode ser dentre os próprios fariseus,
De qualquer forma, aqueles que estavam vendo e ouvindo Jesus, o que significa dizer, vendo os sinais que ele cumpria e ouvindo essa grande admoestação à verdade, para que não morressem no próprio pecado, foram alcançados pela palavra do Senhor e a dureza de seus corações se tornou maleável. E a luz do Espírito Santo os iluminou, arrancando-os das trevas para que não morressem no próprio pecado. Ou seja, se converteram. Ou seja, vendo o que Deus sinalizava, acolheram. Ou seja, beberam da água viva. Então aqui a gente pode fazer agora a métrica dos últimos 3 domingos. Foram ressuscitados pela força da palavra, viram outra vez porque foram iluminados pelo Espírito Santo e saíram das trevas do pecado e receberam a água viva do Senhor. E dessa forma puderam refazer as suas forças em Deus. A última semana da Quaresma é uma semana cheia de esperança para nós. Se diante dos que têm um coração duro e que estão decididos a rejeitar Cristo, Jesus não desiste deles e insiste por eles. Meu irmão e minha irmã, por quem? Nós vamos dizer que não adianta mais rezar? Diante de qual resistência nós vamos desistir de um irmão? Diante de qual pecado nós vamos desistir de suplicar a conversão? Diante de qual dor nós vamos dizer que não há mais solução que venha de Deus? Diante de qual força rugidora nós vamos dizer não temos mais em quem esperar, quando o nosso Senhor é o Senhor do céu e da terra? A Ele pertence o tempo e a história. A Ele pertence a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Ele se antecipa por nós. Ele que conhece a nossa história, sabe quem somos e onde estamos e o que nos espera nessa vida futura, naquilo que vem. Ele conhece o nosso amanhã. Se pensamos nisso, ainda podemos olhar mais uma vez para o Evangelho de ontem e dizer de maneira poética cada passo que Jesus dava em direção ao templo. Pensava na restauração daquele templo, ferido pelo adultério e pela humilhação de seus próprios pecados. Jesus caminhava até as portas do templo de Jerusalém para ali receber aquele templo em ruínas, que era o coração e a vida daquela mulher que suplicava a Deus misericórdia, como o povo de Israel um dia suplicou diante da destruição do templo. Vilipendiado por conta do cativeiro, por conta do tempo do exílio. E o Senhor ouviu as preces do seu povo e veio em seu socorro, assim como o Senhor ali, naquele momento, às portas do templo, ouviu as preces de agonia daquela que estava em condição de morte e veio para restaurá-la. Não podemos ignorar que a restauração da dignidade daquela mulher é evidente no texto, mas o Senhor não a restaura somente na sua dignidade social, a restaura por inteiro, começando por restaurar o seu coração, dando a ela conhecer um amor que por ela não muda, nem mesmo diante das suas maiores vergonhas. Meu irmão e minha irmã, esse é o teu Senhor que te espera no sacramento da confissão. Esse é o teu Senhor que te acompanha. O que pode te separar do amor desse Senhor? Se tem ainda uma mágoa, se tem ainda algo que te fere na tua história, é chegada a hora de você se apresentar ao sacramento da reconciliação, ir ao encontro do teu Senhor e dizer: meu Jesus, eu vim aqui porque creio na tua palavra, porque, Senhor, tenho visto os sinais do teu amor
e não posso dizer outra coisa senão: Jesus, eu preciso tanto ser amado por Ti. Eu preciso tanto do Seu amor, porque dentro de mim há muitas feridas que esperam por Ti, Jesus. Basta que o Senhor diga uma palavra e elas serão curadas. Eu vim aqui, Senhor, para entregar aos Teus pés a minha cegueira, a minha morte, o meu coração sedento de amor, para Te pedir: meu Jesus, salva-me. Meu Jesus, ressuscita-me. Meu Jesus, eu quero entrar contigo na Jerusalém celeste. Lembra-te desse teu servo, dessa tua serva, Senhor, e tende misericórdia de mim. Pecador, ferido pela tragédia da minha própria vida. Mas o Senhor, o meu Senhor, é o Senhor da vida. E eu venho a Ti, Senhor, porque espero na vida que está em Tuas mãos. Tende misericórdia desse Teu servo e doa-me novamente, Senhor, a sua vida. Eu Te suplico e Te imploro, pois tudo que está em mim lhe pertence. E eu quero declarar mais uma vez, Jesus, que sou Teu. Quero viver, Senhor, no Teu amor. Por isso preciso do Teu perdão. Perdoa-me, Senhor, e ensina-me a perdoar, para que a minha vida nesse mundo não seja outra coisa senão o contar e o recontar da Sua infinita misericórdia por mim e por todos nós. Que os homens, olhando a minha história, saibam como o Senhor é bom, como eterno e grande é o Seu amor, e que a Sua misericórdia é sem fim. E vendo a minha história, não sintam medo de vir até Ti e de também entregarem suas vidas em Tuas mãos, Senhor, para serem eles alcançados por essa mesma misericórdia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.